E aí, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata da disciplina de Matemática e nesta aula nós vamos interpretar as situações aí que envolvam o uso de relações métricas no triângulo retângulo. Nós vamos fazer aí uma lembrança desse conteúdo. E antes disso, nós vamos pensar um pouquinho, você já parou para pensar de onde vem assim o termo métrica? Métrico, né? De onde que nós tiramos isso? E será que eles se aplicam somente a triângulos? Então vamos lembrar aqui o que é um triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus na matemática pode ser chamado de ângulo reto. Por isso o triângulo é retângulo. Tri, porque tem 3 ângulos. E o que seriam as relações métricas? As relações métricas são as que envolvem as medidas dos lados desse triângulo, tá? Então, por isso que é métrica, se refere a medidas. Então, não é só para triângulo, por isso que aqui está escrito relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, vai medir aqui as medidas, vai envolver, relacionar as medidas dos lados desse triângulo retângulo. E quais são aí, né, os elementos do triângulo retângulo? Nós temos, sim, o ângulo de 90 graus, que ele é a característica principal, tá, de um triângulo retângulo. Se não tiver o ângulo reto, ele não é retângulo. Vamos só relembrar que retângulo é uma das formas de classificação do triângulo, classificando-o por meio da medida dos seus ângulos internos. Então, o retângulo é aquele que tem o ângulo reto. E ele vai ter a hipotenusa, que é o ângulo oposto, é o lado, né? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Por quê? Porque é o maior ângulo desse triângulo. E temos B e C aqui, B e C, que são catetos. Os catetos, eles são opostos aos ângulos agudos desse triângulo. Como é que eu sei que são agudos? Porque a soma dos 3 ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. Se eu já tenho um ângulo de 90, quer dizer que a soma dos outros dois resultam em 90. E aí? E aí que não posso ter um outro ângulo de 90 graus. Os outros dois têm que ser menores do que 90 graus. Nem que seja 89 e 1 grau. Tá? Então aqui nessa figura eu já deixei para vocês a altura desse triângulo relativa à hipotenusa A e as projeções dos catetos B e C sobre a hipotenusa. Então, MC é a projeção do cateto C e o N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Ele está recaindo sobre a hipotenusa. Então, aqui nós vamos ver a primeira relação métrica. Quem não adora essa relação métrica, a famosa relação do Teorema de Pitágoras? Ela é a que a gente estuda por primeiro e vai relacionar aí a medida da hipotenusa e as medidas dos catetos. Então, o valor da hipotenusa, da medida da hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Neste caso, neste triângulo, a hipotenusa é A, por isso que aqui está A, e os catetos B e C, por isso B e C. Mas não grave por A, B e C, tá, gente? Grave pelo teorema mesmo, porque senão você pode pegar um triângulo que tem outro nome e aí você não vai saber qual que é a hipotenusa, porque você não vai achar o A lá, né? Se não tiver com esse nome, tá bom? E para praticar, para aplicar essa primeira relação, que é uma relação muito usada nas relações métricas de triângulo, eu trouxe uma prática para vocês aqui. Então, um terreno é retangular, está dividido ao meio. Então, imagine um retângulo dividido ao meio pela sua diagonal, formando aí 2 triângulos retângulos. A metade desse terreno será cercada com 4 fios de arame farpado. Sabendo que as dimensões desse terreno são de 20 metros de largura e 21 metros de comprimento, qual será a metragem mínima gasta de arame? Não se esqueçam que serão dadas 4 voltas de arame. Então, vamos lá para essa prática, a gente já volta.
Então vamos lá, gente? Para ajudar na interpretação desse exercício, eu trouxe a figura do que seria esse terreno retangular. Então, comprimento 20, largura 21, e eu tenho a diagonal desse retângulo, que é a hipotenusa de um triângulo que tem catetos 20 e 21 metros. Por isso que eu apliquei o teorema de Pitágoras para calcular qual é o valor da diagonal, ok? Então, a diagonal ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado, 20 ao quadrado, 400, o outro cateto 21 ao quadrado, 441. Somei. A diagonal está elevada ao quadrado, mas eu não quero a diagonal elevada ao quadrado, eu quero o valor da diagonal. Então, esse quadrado que está no primeiro membro passa para o segundo membro em forma de raiz. Então, a diagonal será a raiz quadrada de 841, a diagonal é igual a 29 metros. Então, eu já tenho a diagonal e os dois catetos do triângulo, ou seja, eu já tenho as três dimensões aí, né, desse triângulo. Tem o comprimento, né, desse terreno. Então, agora, como é que a gente vai calcular? A gente sabe aí, né, que as dimensões são 20, 21 e 29. Então, quando a gente calcula o perímetro, a gente chega que o perímetro do triângulo é de 70 metros. Mas nós vamos passar quatro vezes o arame farpado. Então, por isso, nós multiplicamos 70 por 4. Então, como mínimo, para cercar esse terreno, seu dono vai usar 740 metros de arame, ok? Então, vejam que aqui foi um exercício prático somente com a utilização do teorema de Pitágoras e o conceito de perímetro. Continuando, nós vamos ver agora, então, relembrar, tá, as projeções no triângulo retângulo. Então, aqui eu trouxe novamente a mesma figura lá do início da nossa aula, e trazendo o que cada uma delas é, porque eu falei, mas não deixei anotado. Então, aqui eu vou deixar anotado para vocês que o M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. O N, tá aqui, ó. O N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E o H é a altura desse triângulo relativa à hipotenusa. É a partir dessas projeções e da hipotenusa que nós vamos escrever as outras relações métricas para triângulo retângulo. Então, essas relações métricas, elas surgem da semelhança de triângulos. Então, aqui a gente separa pela altura os dois triângulos e vai encontrando relações de semelhança. Aqui eu deixei para vocês todas as relações de semelhança, para que vocês possam até depois pesquisar, ok? Então, eu trouxe primeiro o triângulo ABC com o triângulo HAC, que vai me dar qual relação? A relação que envolve, anota lá, hipotenusa, altura relativa à hipotenusa e os dois catetos. Então, se você tiver os dois catetos e altura, você consegue achar a hipotenusa. Se você tiver hipotenusa e altura e um cateto, você acha o outro cateto. Sempre lembrando que você vai usar quando você tiver uma delas como incógnita, tá? Então, essa aqui vai envolver produto de hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa, então sua própria altura, e isso vai ser igual ao produto dos dois catetos. Então, essa é que envolve altura, hipotenusa, cateto e cateto. Continuando, nós temos aquela que envolve cateto com a sua projeção e hipotenusa. Então, aqui, ó, o cateto ao quadrado, um cateto ao quadrado é o quê? É o produto da hipotenusa pela sua projeção sobre a hipotenusa. Temos também, de forma análoga, o que acontece com o outro cateto B. O cateto B ao quadrado vai ser igual ao produto da sua projeção, que no caso aqui é N, sobre a hipotenusa. E também teremos a relação que envolve a altura relativa à hipotenusa e as projeções dos catetos que estão sobre a hipotenusa. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Notem que sempre em cada termo eu vou ter aí dois fatores, porque se trata de uma regra de 3 que vem da semelhança dos triângulos que nós obtemos com a separação aí da divisão, né, do triângulo retângulo, lá separando no ponto da altura relativa à hipotenusa, tá? Então, aqui nós vamos aplicar essas relações que nós acabamos de ver, encontrando os valores de x e y na figura a seguir. Notem, o y é a hipotenusa desse triângulo.
O x é um cateto que tem a sua projeção valendo 3 sobre a hipotenusa. Então, aqui vocês vão analisar quais das relações que nós vimos até agora que vocês vão poder aplicar para encontrar esses valores. Vamos lá então, pessoal? Aqui, para encontrar o valor da hipotenusa, eu vou somar as projeções, 3 mais 9, tá? Que eu já tenho todo o segmento ali da hipotenusa. Então, tá aqui, ó, a hipotenusa é m mais n, 9 mais 3, 12. Ok, já tenho a hipotenusa, tenho as projeções. Para encontrar o valor do x, que aqui eu posso chamar de b, b ao quadrado vai ser a, que é a hipotenusa, multiplicado pela projeção dela sobre a hipotenusa. Então, aqui, o cateto é x, igual a hipotenusa, que é 12, já substitui aqui 12, multiplicado pela sua projeção, que é 13, já substitui aqui por 3, está lá na figura 3. Então, x ao quadrado vai ser 36, x é igual a 6. Então, aí eu tenho que o x, que é o cateto lateral lá, vale 6. E a hipotenusa vale 12, que é o nosso valor de y no nosso exercício.
Então essa foi uma aplicação direta. Agora eu vou trazer um exercício um pouquinho mais elaborado, que pede um pouquinho mais de resolução, tá? Então você tem o triângulo retângulo com as hipotenusas lá, hipotenusa 8, um dos catetos, a hipotenusa é 10 e um dos catetos é 8. Então o que você vai ter que calcular? A altura relativa à hipotenusa e a área desse triângulo. Sempre a área de triângulo, base vezes altura, vezes 2, vale para qualquer triângulo, tá, gente? Vamos lá fazer esse exercício? Vamos lá então, pessoal, aqui para a resolução. Eu vou começar encontrando
o valor do outro cateto. Se eu tenho um cateto e tenho hipotenusa, para encontrar outro cateto, teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. No lugar da hipotenusa 10 ao quadrado, que é 100, no lugar de um dos catetos 8 ao quadrado, que é 64, eu já passei subtraindo, fiquei com o c ao quadrado. C ao quadrado é 36, isso quer dizer que o cateto que está faltando vale 6. Pronto, eu já tenho os dois catetos e tenho a hipotenusa. Então, para encontrar a altura, eu vou usar aquela relação que usa os 4 valores. Qual é? Produto entre hipotenusa e a sua altura, ou seja, a altura respectiva à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Vou substituir os valores que eu tenho. Hipotenusa 10, cateto 6, cateto 8. Então, a hipotenusa será 48, que é 6 vezes 8, dividido por 10. Eu só simplifiquei ali, tá? Simplifiquei os 2 por 2, eu cheguei que a altura é 24 sobre 5. Ótimo, já achei a altura, já achei a hipotenusa. Agora, para calcular a área, base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Claro que eu deixei uma cola aqui, tá, gente? Para a gente não esquecer os valores. A hipotenusa é 10 e a altura é 24 sobre 5. Então, eu multipliquei base vezes altura e dividi por 2. Então, 240 lá por 5, dividido por 2, é igual a 240 quintos vezes 1/2. Então, aqui foi uma questão de operação com frações, né? A gente não pode esquecer como que opera frações, senão a gente não consegue resolver os exercícios mais adiante. Dessa forma, eu chego de que a área do triângulo é de 24 centímetros quadrados. Então, aqui eu usei a base sendo a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa para calcular a área desse triângulo, tudo bem? Então, nessa aula nós falamos um pouquinho aí sobre as relações métricas no triângulo retângulo e também aproveitamos para retomar o conceito de área desse triângulo e não nos esquecemos jamais do teorema de Pitágoras. Eu espero que vocês continuem estudando e nós nos vemos na próxima aula.